Olá, voltamos aqui com o nosso segundo vídeo sobre questões de força magnética, né? Fizemos 3 questões anteriormente, então vamos agora para a nossa quarta questão. Ela fala o seguinte: um íon de massa 8 vezes 10 elevado a menos 7 kg e carga elétrica 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb entra numa câmara de espectrômetro de massa no ponto A perpendicular ao campo magnético uniforme e descreve uma trajetória circular indicada na figura. Então, aqui está a figura, a partícula entra aqui, né, perpendicular ao campo que está entrando na folha, ok? E, como a gente já viu, se B e V são perpendiculares, a partícula descreve uma trajetória circular. Sabendo que a distância entre A e C é de 0,1 centímetro, então A e C nada mais é do que o diâmetro, tá? Então, a distância entre A e C é o diâmetro. E a gente sabe que metade disso, metade do diâmetro, é o nosso raio. Então, se o diâmetro é de 0,1 centímetro, o raio, então, vai ser metade disso daí, certo? Então, o raio é igual a 0,05 centímetros, tá? Só que a gente não pode usar a unidade de centímetro, né? A gente tem que usar a unidade em metro. Então, vamos continuar aí. Como é que a gente faz? Bem, se a unidade é em metro, isso daqui corresponde a 5 vezes 10 a menos 2 centímetro. Para passar para metro, eu tenho que voltar mais 2 casas. Então, isso daí vai dar 5 vezes 10 a menos 4 metros. O valor mais próximo da energia cinética desse íon vale em joules, então ele quer energia cinética. Lembrando, lá de trás, como é que se calcula a energia cinética? Então, a energia cinética, ela é calculada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. No entanto, a gente não tem essa velocidade ainda. Mas eu tenho raio, tenho massa, tenho carga, eu posso descobrir a velocidade, tenho campo, que está aqui. Pegando lá da equação que a gente deduziu na questão número 3, pegando já direto, a gente sabe que R é igual a M vezes V sobre QB. Essa equação saiu da igualdade, né, de força magnética com força centrípeta, que a gente já sabe por quê. Mas, substituindo aqui, então, raio eu tenho, tá aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Massa eu tenho 8 vezes 10 elevado a menos 27. Velocidade é o que a gente quer descobrir, a nossa incógnita, dividido por Q, que é a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o B, que tá na figura ali, 1 vezes 10 elevado a 1. Vou fazer uma multiplicação cruzada aqui, então eu vou obter 8 vezes 10 elevado a menos 27V, 5 vezes 1,6 vezes 1 dá 8 também. 10 a menos 4 com 10 a menos 19, 10 a menos 23. Mais 1, 10 a menos 22. Passo dividindo. 10 a menos 22 dividido por 8 vezes 10 a menos 27. Posso cancelar esse 8, né? Já poderia ter feito isso antes. 10 a menos 22 por 10 a menos 27 é menos 22 menos 27. Então, isso é 1 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo. Achei a minha velocidade.
Preciso substituir na energia cinética. Então, energia cinética é massa, 8 vezes 10 a menos 27, que multiplica a velocidade ao quadrado. Então, vou colocar entre parênteses 10 elevado a 5 ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 27, vezes 1 vezes 10 elevado a 10, né? Repete a base e multiplica os expoentes, sobre 2. Então, a energia cinética vai dar 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4, menos 27, mais 10, menos 17 joules. Ele diz aqui, penetrar na câmera no ponto A, um valor mais próximo da energia cinética, então, letra D é a nossa resposta aí. Questão número 5. Questão número 5, ela fala o seguinte: um feixe de partículas eletrizadas P1 e P2 de mesma massa penetra em um campo magnético com mesma velocidade. Então, prestem atenção nisso daqui. Elas possuem mesma massa, mesma velocidade e mesmo campo magnético, porque elas estão inserindo no mesmo campo aqui. Observa-se que o feixe, ao penetrar no campo magnético, divide-se em dois, percorrendo trajetórias circulares de raio R1 igual a 2R2. Então, o que faz com que elas tenham raios diferentes? Pegando a equação lá que a gente deduziu do raio, a gente obteve a seguinte fórmula: R é igual a M vezes V sobre QB. Observe que massa, velocidade e campo são os mesmos para os dois feixes de partícula, tanto para P1 quanto para P2. O que muda? Ele não falou nada da carga, então a carga é o diferencial entre essas duas partículas. Pela fórmula, a gente deduz o seguinte, que raio é inversamente proporcional à carga, ou seja, quanto maior o raio, menor a carga e vice-versa. Se R1 tem um raio maior que R2, então a carga Q2 vai ser maior que Q1. Eu posso afirmar, então, escrevendo isso daqui, se R1 é igual a 2 vezes o raio 2, a carga é o inverso. A carga 2 é 2 vezes a carga 1. Então, a gente já chegou a uma conclusão, que a carga 2 é 2 vezes a carga 1. Para eu saber a relação entre força, vamos pegar a equação de força. Força é igual a Q, V, B. Se a velocidade e o campo é o mesmo para os dois feixes, o que manda é a carga. Observa aqui, então, que força e carga são diretamente proporcionais. Então, quanto maior a carga, maior a força, e vice-versa. Se a carga 2 é maior que a carga 1, a força magnética do feixe 2 é maior que a força magnética do feixe 1. Então, raio é inversamente proporcional à carga, mais força é diretamente proporcional à carga. Então, a alternativa correta a gente tem força magnética que atua nas partículas P2, F2, é maior que a força que atua na partícula P1, F1. Por isso, descreve uma trajetória R2 menor que R1. Então, a alternativa correta, letra B. Questão número 6. Considere um fio condutor suspenso por uma mola de plástico na presença de um campo magnético uniforme que sai da página, como mostrado na figura abaixo. O módulo do campo magnético é de 3 teslas, o fio pesa 180 gramas e seu comprimento é de 20 centímetros.
considerando G igual a 10, o valor e o sentido da corrente que deve passar pelo fio para remover a tensão da mola. Então, a gente tem o seguinte, na mola aqui a gente tem uma tensão que puxa o fio, que é esse daqui, para cima, né? No entanto, esse fio tem uma massa, então existe uma força peso que puxa esse fio para baixo, ok? Então, nós temos tração e peso aí. Só que ele quer saber qual o valor da corrente que deve passar pelo fio para remover a tensão da mola. Como esse fio está imerso num campo magnético, né? E aqui por esse fio vai passar uma corrente, esse fio ele sofre uma força magnética. Como a gente quer compensar a força de tração e remover a tração, a tensão da mola, eu preciso de uma força magnética que se equilibre com o peso. Então, eu preciso de uma força magnética que aponte para cima. Então, como força magnética vai ser igual ao peso, eu subtraio a força de tração, ou seja, eu elimino a força de tração, ela não vai ter, ela vai ser removida aí. Então, a gente vai ter uma tração nula, tá? Só que para onde que deve apontar essa corrente? Qual é o valor dela? Bem, se força magnética, para que a gente elimine a tração aí do fio, a tensão do fio, força magnética vai ter que ser igual ao peso, tá? Força magnética sendo igual ao peso, como isso daqui é um fio, a fórmula que a gente vai usar para força magnética é campo vezes corrente vezes o comprimento do fio. E o peso é massa vezes gravidade. Substituindo aí, eu tenho um campo 3, uma corrente que eu não sei quanto vale, que é o que a gente quer descobrir, um comprimento de 20 centímetros, que não pode ser usado em centímetro, né? Então, 20 centímetros corresponde a 0,2 metros. A massa, 180 gramas. Também não posso usar a massa em gramas. Tenho que dividir por 1.000 isso daí. Então, vai dar 0,18 quilogramas. Vezes a gravidade, que é 10. Multiplicando, 0,6 I é igual a 1,8. Então, I, 1,8 dividido por 0,6, que vai dar 3 amperes. Agora, para onde? Como é que eu vou descobrir isso? Pela regra da mão direita. Novamente, os dedos no sentido do campo, o dedão no sentido da corrente ou da velocidade e a palma da mão no sentido da força. Então, novamente, o campo está saindo para cima, a força está para lá, então minha palma da mão fica para lá. Meu dedão aponta para a esquerda. Então, aqui é o sentido da minha corrente para a esquerda. Resposta correta, então, letra A, 3 amperes da direita para a esquerda, representando aqui a minha corrente I. Para finalizar a nossa listinha, né? Uma questão parecida com a anterior, só que agora ele fala o seguinte: uma barra uniforme condutora de massa 100 gramas e comprimento 0,50 metros foi posicionada entre duas superfícies rugosas. A barra permanece em repouso quando uma corrente I atravessa na presença de um campo magnético de 1 Tesla, que aponta para dentro do plano da figura. Com base nessas informações, determine o módulo, o sentido da força de atrito resultante que atua na barra. Então, presta atenção. Aqui eu tenho uma barra. Nela, eu tenho uma força peso, né? Tenho uma força peso. Ele quer saber, determine o módulo e o sentido da força de atrito resultante que atua na barra, tá?
Agora eu vou descobrir para onde que aponta a força magnética, já que eu sei a minha corrente está para onde, olha só. A corrente está aqui. Coloquei o P em cima, mas ela está aqui. Aqui é a corrente. Então, vamos pela regra da mão direita, a gente define para onde está a força magnética. Então, o B está entrando na folha, então os dedos apontam para dentro. O I está indo para a direita, para a esquerda, perdão. O I está indo para a esquerda. Então, I, B, né? B, I, F. Então, o F aponta aqui para baixo. Então, junto com o peso, eu tenho uma força magnética. Bem, se ele me diz que essa barra está em repouso, obviamente eu tenho que ter uma força para cima para igualar com essas duas para baixo. Que força é essa? É a força de atrito. Então, para cima a gente vai ter uma força de atrito. Então, para que essa barra permaneça em repouso, eu vou dizer que eu posso afirmar que força de atrito é igual ao peso mais a força magnética. Quero descobrir o FAT, né, que é a força de atrito. Meu peso é massa vezes gravidade. E minha força magnética é campo vezes corrente vezes comprimento. Substituindo aí os valores, M, 100 gramas, não posso deixar, né? Isso vai ser 0,1 quilogramas, vezes a gravidade, que é 10, mais o campo, que é 1, vezes a corrente, que é 2, vezes o comprimento, que é 0,5. 0,1 vezes 10 é 1. 1 vezes 2 vezes 0,5 também vai dar 1. Então, força de atrito é igual a 2 newtons. Ou seja, 2 newtons para cima para poder igualar com as duas e equilibrar a barra. Bem, a gente fica por aqui e até a próxima.